Olá, viva! Decorridos 50 anos sobre a Revolução do 25 de Abril, nada melhor do que falarmos com as pessoas que viveram esses momentos tão cruciais da história portuguesa. É nosso convidado hoje o professor Júlio Geirinhas, personalidade de prestígio, personalidade que quase todas as pessoas conhecem e, portanto, é o nosso convidado. Viva, professor, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu. Muito obrigado. Agradeço. Professor, recomendo um pouco como é que viveu e como é que descreve os tempos antes do 25 de Abril. Bem, para a gente falar antes do 25 de Abril, temos de falar principalmente em duas situações. Uma, num problema de educação. Outra, num problema social. No que diz respeito ao problema de educação, da qual eu realmente sou mais ligado, porque fui durante vários anos professor do primeiro ciclo, chamado antigamente professores do ensino primário, quero dizer uma coisa, quer dizer, a diferença que existe era muito grande. Havia, quer dizer, para já, uma generalização, quer dizer, entre o sexo feminino e o sexo masculino. Havia as escolas femininas e as escolas masculinas. Logo aí havia uma grande distinção. Depois, num problema de educação, quer dizer, a habilitação mínima para se arranjar um emprego, quer dizer, do Estado, era a quarta classe, chamada hoje, o quarto ano. Ainda havia, quer dizer, antes da quarta classe, havia os exames da terceira classe, que a maior parte das pessoas não se recorda já dessa situação. Quer dizer, portanto, a situação no ensino era muito difícil. E era difícil porquê? Porque o governo queria ter pessoas não cultas para os vencimentos serem baixos e aí víamos logo o que é que se passava. Num ponto de vista social, quer dizer, estava uma coisa ligada à outra. Quer dizer, para já a educação era o mínimo, como estou a dizer, era a quarta classe, e então os vencimentos, quer dizer, eram relativamente pequenos. Quer dizer, a pessoa logo que tirava a quarta classe, qual era a preocupação máxima? Era arranjar emprego para poder ajudar a família. E aí, quer dizer, então, quer dizer, os vencimentos eram, quer dizer, de pessoas que tinham a quarta classe, quer dizer, aos 12 anos ou aos 10 anos, quer dizer, era, por assim Tempos dizer, bastante difíceis, professor. muito difíceis. Isso era uma situação. E então, no ponto de vista social, quer dizer, era a miséria que existia. Vencimentos muito baixos, quer dizer, a cultura também muito baixa, mas o governo não tinha interesse nisso. Na ignorância das pessoas. Na ignorância das pessoas. E porquê? Porque, quer dizer, sendo ignorante, quer dizer, um povo não se podia desenvolver. Era mais fácil manobrar. Era muito mais fácil. Eu lembro quando estive em Castanheira de Pera como professor, quando se abriu pela primeira vez uma escola preparatória Castanheira de Pera, o que os industriais, quer dizer, fizeram para que ela não abrisse. Porquê? Porque queriam ter os operários, quer dizer, analfabetos, e outros, quer dizer, com vencimentos ridículos e muito baixos. Isto era o que se via, quer dizer, antes do 25 de Abril. Quer dizer, eu só perguntava e pedia aos nossos jovens que se perguntassem aos pais, aos avós, o que era viver antes do célebre dia do 25 de Abril. Professor, desculpe interromper, e não só, também isso, e as guerras coloniais que existiam, não é? Bem, mas a guerra colonial aparece mais tarde. Mais tarde, exatamente. Mas a antes do guerra 25 de Abril. colonial aparece, quer dizer, em 60, 61. Sim, no qual morreram milhares de jovens. Imenso. Eu, quer dizer, infelizmente, quer dizer, estive também na guerra do ultramar. Quer dizer, tinha cumprido o meu tempo obrigatório de serviço militar, de ano e meio, que era 18 meses sensivelmente, e depois, passado um ano, eu tinha cumprido o serviço militar obrigatório entre 58 e 59, e em 61 sou mobilizado, quer dizer, para a guerra colonial em Angola, onde estive 2 anos e tal, quer dizer, pensei muitas vezes em desertar, nunca o fiz, porque me lembrava do meu pai e da minha mãe.
Ó professor, eu sei que está bastante emocionado a recordar esses tempos que nós, penso que todos nós nunca mais queremos viver, ao fim e ao cabo, não é? Pelo que deduzo nas suas palavras e também pela sua emoção, a revolução não era só necessária, como também era urgente. Era, quer dizer, urgentíssimo. Quer dizer, porque a guerra colonial, quando cheguei novamente a Portugal, quer dizer, em 64, eu disse, a guerra do ultramar não tem fim. Quer dizer, a guerra da guerrilha, quer dizer, tem de ser resolvido, quer dizer, pelas conversações. Não é com as armas que se vai vender aquilo. E a nossa juventude, a minha juventude, quer dizer, foi da juventude que mais sofreu com a guerra colonial. Ó professor, e como é que viveu esse dia 25 de Abril? Olha, eu nessa altura, como disse, eu estava em Castanheira de Pera, onde era professor, e eu ao levantar-me, quer dizer, preparava-me para ir a dar as minhas respectivas aulas. Quando ouço dizer que tinha havido uma revolução em Lisboa. Quer dizer, na minha dúvida, tanto sabia se era da direita, se era da esquerda, porque em março também tinha havido a saída das Caldas, da qual, quer dizer não conseguia chegar até Lisboa. E, portanto, nós ficámos na dúvida, quer dizer, saber de que lado é que era a revolução. Isso estava relacionado, não é? Com essa situação das Caldas. Estava ou não estava, quer dizer, naquela altura a gente não sabia se estava relacionado, se não estava. E, portanto, quer dizer, não fui dar aulas, esperei para, quer dizer, ouvir as notícias, quer dizer, pela rádio ou pela televisão, até que realmente soubemos que era um movimento das Forças Armadas, e então estava em marcha o 25 de Abril. Felizmente, era a liberdade. vitorioso. Era a liberdade que estava... A liberdade. As tais portas que Abril abriu, não é? A portas que Abril. Ó professor, apesar de todas as conquistas que já se obteve ao longo destes 50 anos, ainda há muito trabalho para fazer. Ouça uma coisa, ó Zé. Estas coisas, quer dizer, nunca têm fim. Têm um começo, mas nunca sabemos onde elas vão acabar. E muitas coisas ficaram incompletas. Umas vezes por nossa culpa. Porque podíamos ter feito mais e melhor. Não acha, desculpa interromper, não acha que devia haver uma revolução cultural quando se dá o 25 de Abril? Zé, eu vou dizer uma coisa. Naquela altura a gente vivia, quer dizer, muito oprimido. Quer dizer, nós, quer dizer, as conversas de cafés muitas vezes, quer dizer, resumiam-se, quer dizer, a banalidades da época. Quando apareceu a liberdade, nós, quer dizer, recebemos de braços abertos, mas pensávamos, quer dizer, para ter a liberdade é preciso saber viver com ela. E a gente pensava que a liberdade que nunca mais, quer dizer, era uma coisa que a gente não imaginava o que era. É o melhor bem, ao fim e ao cabo, que o ser humano pode ter, não é? Isso mesmo. Desde que o saiba compreender e esteja educado para tal. Esta é uma opinião. Ó professor, estamos quase a terminar aqui a nossa conversa sobre o 25 de Abril. O professor, com a idade sempre jovem, como tem aparentado, e parabéns também por isso, tem conservado a sua saúde e a sua jovialidade. Qual é a mensagem que deixa aos jovens? Olha, o que eu peço a esta juventude, a esta mocidade, que lute para que a liberdade nunca se perca. Mas que lute com energia, como nós lutamos, quer dizer, para a adquirir. Nunca a deixem perder. Viver em democracia é a coisa mais bonita, mais linda que existe na vida das pessoas. Uma bela mensagem. Muito obrigado, professor José Arinhas. Nada. Professor José Arinhas, o nosso convidado de hoje, e falámos sobre a Revolução do 25 de Abril.